Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, que é uma entrevista com alunos e alunas do DNA da improvisação que chegaram a improvisar sem pensar em escalas, utilizando as técnicas do método DNA da improvisação. E essa entrevista de hoje, ela é especial porque ela faz parte de uma série de aquecimento para a semana O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento que vai acontecer entre os dias 21 e 27 de agosto. Esse evento é 100% online e gratuito, e nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas na guitarra. E para você participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você clicar, se cadastrar e participar gratuitamente. E hoje a conversa é com Pedro Friedrich. Opa, fala, mestre. Tudo Tá me certo? ouvindo? Tá me ouvindo aí, cara? Tô te ouvindo perfeitamente. Como é que estão as coisas? Tudo na paz. E você aí? Tudo beleza, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Para a gente começar assim, essa conversa, eu queria te perguntar, eu queria que você me dissesse, eu já falei seu nome, mas se você dissesse de onde você está falando, para as pessoas também ficarem sabendo. Meu nome é Pedro, eu sou de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Então, você é meu conterrâneo. É, Você é meu conterrâneo. Você está em São Pedro? agora eu tô em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo. Foi para Já uns São Pedro? 40 quilômetros aí do centro. Você foi, Tô com as vacas. você foi para São Pedro por causa do teu nome? Eu vou ter que ir para Santiago, então. É, eu tô aqui É, já junto com as vacas, tem umas vacas aqui perto do pasto. é Como eu sou o bom, cara do blues, aí eu gosto de interagir com elas, né? é muito, muito bom, muito legal. Show de bola. Pedrão, então, me diz uma coisa, você se lembra de como é que você me conheceu? Ih, rapaz, mas eu te conheço há muito tempo. Muito tempo, né? Muito tempo, cara. Você me Muito conheceu tempo. offline? Você me conheceu Te offline, conheci, né? eu te conheci, não, eu conheci você online também. É. É, só que foi no YouTube, alguma coisa assim, aí eu pesquisando, vídeo seu no YouTube, eu acho que foi alguma coisa assim. E também de nome, né, aqui dentro da cidade, né? Uhum, Sempre ouvi falar, pô, Thiago Luz e tal. Então, conheci meio que foi offline, nessa questão de boca a boca, mas também uhum. o teu trabalho online quando Conheceu. você começou no YouTube, eu acho. Já Uhum. tinha vídeos, aí eu acompanhava e sempre fui fã do teu trampo, né, irmão? Sempre. Sempre fui fã. Valeu. E depois, Eu também curto muito o teu trabalho. pô, legal, cara. E Teu aí trabalho quando é muito foda. você. Obrigado, meu amigo. E aí quando você. Eu lembro que quando você lançou um. Acho que foi um curso também de. Foi escalas, eu acho. É, acho que foi de escalas. Aulão de E aí eu. escalas de Isso, improvisação. foi. É. Onde Foi o foi aluno de primeiro. escalas, foi o primeiro de todos. Eu lembro que eu comprei Uhum. e já ali de cara eu já vi que quanta coisa, né, que tinha ali para melhorar. Eu acho que foi isso, assim, ó. Aí eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho depois que eu adquiri o curso de escala, eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho de perto, aí você migrou para o Instagram também, começou a postar várias coisas, aí a partir daí, meu irmão, sou teu Uhum. seguidor. Ah, Eu muito vejo teus vídeos, legal. ontem eu vi um monte de vídeo teu aqui, É de mesmo. noite, eu vejo direto. Às vezes eu fico enrolado, não consigo assistir, mas eu tô sempre assistindo tuas coisas, tô sempre te acompanhando, cara. Sempre. Muito legal. Você entrou no DNA quando você participou da Semana da Improvisação Fluente, né? Lembra? Acho que foi o Tanta primeiro. coisa. É, foi. Não, eu entrei no segundo, eu acho que foi no primeiro, nem lembro. Não foi no primeiro. Desses, Foi no desses primeiro. eventos que eu faço assim, foi o primeiro. Você entrou no Foi. primeiro. Porque você já era aluno por causa do, do aulão, né? Do aulão Foi. que você falou. E aí depois eu fiz eu abri o DNA, que nem era DNA, era música consciente. Eu mudei
Era Depois música. era música consciente, É, virou DNA. DNA porque tem mais a ver com a proposta do que eu faço, né? Essa coisa das é. matrizes e tal. É, essa visão de DNA, né? Uma estrutura que acontece dentro da frase dos caras e tal, e você precisa internalizar, tem essa coisa de internalizar também. Então eu achei que DNA tem mais a ver, assim, Casa mais. e tem a ver também com o negócio da improvisação, né? Que é DNA da improvisação. Às vezes o cara vê música consciente e pensa, "Pô, música consciente. Pode ser um curso de regência, né? E aí eu mudei o nome por causa disso. Mas assim, é, eu queria que, para a gente validar assim, esse podcast mesmo, o que, que acontece? Eu, com o DNA, a minha proposta é ensinar o cara a improvisar de uma maneira que ele não fique travado pensando em escalas. E eu preciso te fazer essa pergunta. Pedro, hoje você improvisa sem pensar em escalas? Eu não penso em escala. Você não pensa em Não penso. escala. Você não pensa em Não. escala. E eu queria também que você me dissesse a respeito das matrizes, o que que isso mudou para você, assim, na sua maneira de Ah, tocar? principalmente a questão da linguagem e a questão da melodia, né? Musicalidade, né? Foi as Uhum. principais coisas. E também você acaba associando as matrizes em cima ali da própria escala, que você não pensa, mas você pode até associar os caminhos. Então, É, você acaba enxergando de uma outra forma caminhar dentro da escala, mas não necessariamente pensar na escala primeiro. A escala, eu acho que é só uma ferramenta mesmo que você tem, e aí você, uhum. com as matrizes, você aprende a andar dentro dela, e fazer melodia dentro dela. Né? Foi Exatamente. isso que É, eu... é porque, de fato, a escala não tem como você não tocar ela, né? Quando a gente Sim. pega... Eu estava aqui com um outro aluno analisando uma frase do Wes Montgomery, uma frase, um solo dele, e tinha uma frase lá que ele vem costurando tudo. Ele vem andando, se a gente. E a guitarra tem um negócio, cara, que é o negócio de ter regiões, né? Então a mesma escala acontece com shapes diferentes, com digitações diferentes. Esse troço não tem no piano. Eu toco um pouco de piano e Um sei pouco? disso. Porra, deixa de ser modesto, né? Pelo amor de Deus, né, Não, velho? pô, não toco nada de Ah, piano. não. Eu uso o piano para me acompanhar, para ensinar, para dar aula e Porra. tal. Mas, assim, eu gosto de tocar piano, né? Eu gosto de treinar e já tirei solo no piano também, assim, do Chick Corea, tirei solo dos caras e aí você começa a ver como é que o cara anda. E é engraçado é que o piano, bicho, quando você tira um solo, é engraçado que ele é autoexplicativo. É muito doido essa parada. Porque você tira um solo no piano e o piano te conta. Aí você olha e fala, pô, bicho, então é assim que ele fez essa frase. Aí você vê, como é que ele conecta a escala aqui com o arpejo. Como é que ele botou nota cromática dentro da escala. Pô, então eu vou fazer esse caminho também. Você olha pro piano e fala, pô, bicho, é fácil improvisar. Você começa a entender os caminhos. A Aham. guitarra, a guitarra não é assim não, bicho. A guitarra a guitarra é tipo, tu tirou o solo Xadrez purinho. e mesmo assim não resolveu a parada. Você tirou o solo, É, porque às vezes dependendo da frase, da digitação que o cara escolhe, se for muito retilíneo, ele continua sem ver nada. E o que muda, pelo menos é o meu ponto de vista, o que muda para a improvisação do cara é como ele vê a parada. É tipo o que você falou, é tipo um tabuleiro de xadrez. Você olha, é. se o cara não tem experiência, ele não tá vendo nada. Agora, você pega um cara que é jogador profissional de xadrez, ele olha pro xadrez de outra maneira. Ele treinou o olho dele a ver aquilo. E a guitarra é a Sim. mesma coisa. Entende? Então você treina a ver. E quando o cara tira os solos, eu acho que a matriz ela ajuda muito porque você começa a ver como que a Contorno frase, melódico o ali. contorno faz em relação ao acorde. Então quando você está tocando e pinta aquele acorde, aí você tem ideias para andar dentro dele. E se você for analisar, as escalas estão ali, só que elas estão todas misturadas. Né? Às vezes engata uma na outra, tem nota cromática, mistura com arpejo, é tudo misturado. A verdade é, É. é por isso que o E, cara tem dificuldade para improvisar.
Eu também sinto que você deve ter passado por isso com certeza. Você tem mais estrada do que eu nessa questão da música aí. De Eu improvisação, passei, né? eu passei por isso também, que é o quê? Você acaba tendo um ponto, no início você está com tanta fome de aprender que você começa a passar por cima de coisas que você deveria aprender, coisas que a gente considera que é bobas e básicas, né? Hum, E aí depois de velho que você começa a casquitar, você começa a ficar travado e não consegue evoluir, aí você vai perceber que é por causa daquele assunto lá atrás, quando você começou, que você pulou, e você tem que ter humildade de voltar àquele assunto para você poder aprender aquilo de uma maneira mais profunda, para você resolver o problema de hoje. Eu falo isso porque eu também sou professor, né? Então, eu tenho uhum, alunos meus, por exemplo, eu explico a questão do CAGED como é importante, isso já fazendo uma ponte para as matrizes, tá, Thiago? Né? Como é importante uhum, essa questão do CAGED, de você mapear o braço do teu instrumento para você uhum. poder ter uma liberdade maior dentro do teu improviso. Porque é ele que vai fazer o Aham. mapa desse xadrez aí que é doido, né? Então, o CAGED é uma coisa básica, mas não tão básica. A gente usa pro resto da vida, não é isso? É exatamente o que você falou. Olha o que você falou, que interessante. Para o cara ter liberdade, ele se fecha primeiro. Ele primeiro Aprofunda no ele assunto. aprofunda. Aí parece que é o oposto, o cara que tá vendo. Pô, mas aí se eu ficar tocando, aí como é que eu vou ter É, liberdade? É, isso é mas se você bobo, não né? souber, se você não souber onde andar, aí que você não vai ter liberdade mesmo. Ou Ah, então tem liberdade demais, só que sai tudo feio. Fica tocando foi, por coisa é. feia, Porque você né? não aprofundou naquele assunto, você não Você dominou não, aquele assunto para passar você para o não próximo. vê, você E aí não você vê. pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. É beleza, só que vai ter uma hora que vai precisar de mais. Você precisa de ter mais profundidade nesses assuntos, esses vários assuntos, para que lá na frente aquilo se juntar. Uhum. Né? Então, essa ponte aí eu vejo muito, eu enxergo muito isso hoje, mas você foi um cara importante nessa questão para mim. Está sendo um cara importante nessa questão para mim. Porque até antes de conhecer o método DNA, antes de conhecer você, eu acredito que como muitas pessoas que hoje seguem você, hoje acompanham o seu trabalho, hoje estão no método, né, do DNA da improvisação, elas também tinham isso que eu passei, que é tipo assim, você não tem um norte, você fica caçando muita coisa aleatória na internet. Para você, Uhum. aí você olha, parece que faz sentido, mas quando você vai colocar na prática, você vê que ao longo prazo aquilo não se sustenta. Você não sente que você vai chegar a algum lugar. Você foi um cara que, quando eu comecei a acompanhar, que você começou a mostrar, você mostrou o meu caminho todo. Você mostrou onde eu quero atingir. E você mostrou como fazer aquilo, Uhum. sabe? Isso, para mim, é a melhor coisa. Porque, assim, mesmo que ainda não cheguei até lá, ainda não cheguei onde eu quero. Mas, Ninguém pelo chega. menos, mas eu sei Ninguém o chega. caminho que eu tenho que percorrer. Tá muito claro na minha frente o caminho, sabe, Thiago? Uhum. Eu acho Uhum. que essa falta de clareza nas pessoas, de atingir, eu acho que isso dificulta muito também. Às vezes a pessoa nem ela sabe o que ela quer. Eu quero tocar isso, quero tocar aqui, tá, mas é isso que você quer tocar? É isso que mas para isso você tem que fazer o quê? Você lança uma estratégia que o cara vê, ele vê aquele caminho todo. E aí fica Uhum. mais gostoso, né? Porque você sabe, apesar de ser lento, você sabe que você vai chegar lá, Uhum. sabe? Exatamente. E você vai construindo. Esse lento é porque a gente vai construindo todo dia. Então você cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, mas às vezes. Porque você está vendo o seu crescimento diário, você está acompanhando ali. Mas às vezes um cara que está, sei lá, 3 meses sem te ver, 6 meses sem te ver, aí depois te vê tocando, você está praticando um negócio consistente, o cara te vê depois, ele se surpreende. Você nem sabe, fala, pô, sério mesmo, bicho? Já Você nem aconteceu isso sente. comigo. Já aconteceu isso comigo, É de igual depois de criança, um né? tempo Você, tocar e o cara fala, pô, bicho, que isso aí? E eu falo, pô, sério mesmo, tá legal? Porque pra mim tá natural, eu não tô achando normal, né? que cresceu Mas isso aí é tanto assim. igual aquele sentimento da pessoa, o cara que é pai, né? Aí você tem um amigo que vê o teu filho pequenininho. Aí Uhum. passa, sei lá, 6 anos, 3 anos, sei lá que seja, o cara vai ver, o moleque já tá grande, o cara cresceu, é a mesma É, situação. Você que tá no lado acompanhando, você, você não percebe, né? Você tá no lado ali. Agora a uhum. pessoa que tá de fora, depois que ela vê, depois de um tempo sem ver, sem ter contato, que ela vê. Eu acho que é a mesma sensação, né, cara? É, exatamente. É a mesma essa é a sensação. E eu acho que o caminho
é o que eu falo o tempo todo, o caminho é uma palavra, é internalizar. Qualquer coisa, as matrizes, que é as matrizes? Matrizes são elementos que constroem a improvisação, que você vai ouvir na mão de todo mundo, e você vai mesmo. E quanto mais você se aprofundar nela, mais você ouve. Vai pegar uma música para ouvir, vai ouvir a parada e vai falar, caraca, isso aqui eu sei o que é. Eu conheço essa parada aqui. Realmente o cara tá fazendo. E assim, às vezes até de gravação que você já conhecia, já tinha ouvido aquele negócio, só que teu ouvido não estava apurado Não para percebe, sacar tava aquilo atento. acontecendo. Não estava atento para sacar que aquilo estava acontecendo. Né? É um exemplo que eu dou que é tipo mulher grávida. A mulher fica grávida, aí ela começa a ver um monte de mulher grávida na rua, carrinho de bebê, roupinha. Ela passa o mesmo caminho sempre, só que ela não prestava atenção. Agora a Agora mente ela dela está presta. conectada com aquilo. Né? Muito doido isso, né, cara? É. Muito doido isso. E as matrizes fazem isso. Quando o cara começa a treinar, ele começa a ter esse ouvido sagaz para ali aconteceu a parada de novo. Teu ouvido, aquilo começa a saltar no teu ouvido. Você sabe tocar, você executa. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Agora, sem internalizar, bicho, vai ficar um monte de coisa solta. E eu falo isso o tempo todo. Você sabe, você já sacou essa parada. O negócio é internalizar. O negócio é o que acontece aqui dentro. É como você ouve. O que você ouve quando você ouve uma música? Esse é o lance para você É. improvisar. É um mundo, é aquela dimensão, né, cara, que você fala que é uma das etapas que eu tenho ciência que eu pulei muito. Muito. Você sabe Pô, disso também que você. fala mais sobre essa parada. Você falou, e acabei te cortando, esse negócio que você falou de que o cara pula a etapa e depois ele tem que voltar lá. Que tipo de Ele pula etapa é essa que você tá falando? etapa. Que tipo de Etapa que etapa eu assim, que você digo sente que você pulou e que me faz hoje falta você hoje. faz falta? Ah, a questão da percepção, por exemplo. É uma coisa. Eu posso citar várias, que só depois de muito tempo eu fui voltar para, por exemplo, tríade. Era um assunto que quando eu fui fazer aula lá atrás com o professor, o cara sempre falava, pô, estuda tríade é parada, pô, tríade é importante, você faz tudo com tríade. E eu, moleque, queria saber de tríade, queria saber de escala, queria saber de sair, subir, descendo, fazer benta, fazer... Queria saber disso, não queria saber de tríade. Entendeu? Pulei. Arpejo, pulei. Pô, a percepção, pô, tem que saber escutar isso, saber explicar nada, sabe? Você começa a pular as coisas, você começa a ir. Você começa a ir. Hoje, que você, depois de tempo, cara, de tempo, né, de trabalho, de percepção, você vê que, pô, essas coisas realmente, será que é isso? Aí quando você volta para aprender esses assuntos, você vê, caraca, mano, como é que eu não... Mas isso também, cara, é assim, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Ou Claro. talvez naquela época eu não tinha, não era o meu momento de aprender aquele assunto naquela época. Né? Então, assim, eu também tenho ciência disso. Também não adianta de ficar se lamentando. Não, de Mas maneira alguma. você tem que entender que as coisas têm um processo. E todos eles são importantes. Da tríade até a da nota, de você escutar uma relação de uma nota para outra, o nome das notas do braço do instrumento, isso é importante Pô, demais. Né? isso aí Você é fala importante isso, demais. você fala isso, eu falo isso para meus alunos também, eu falo isso, cara, isso aí é importante pro resto da tua vida. Se você não sabe as notas do braço do instrumento, não adianta. É o básico, é o mínimo que você tem que saber. O cara fica preso em shape de escala. Shape vai fazer nada, você não vai usar o shape em nada, você tem que saber o nome das notas, você tá, as notas, isso é o básico. Se você toca violão, se você toca guitarra, você tem que saber onde é que tá as notas do instrumento, é o básico. Não é um cara que toca sax não sabe o nome das notas, um cara que toca Piano, baixo não né? sabe, piano, o cara não sabe que nota é, pô. Tem que Não saber o tem básico, como. o nome Ele das tem que notas. saber. Ele tem que saber para construir o negócio na cabeça dele. Senão ele Porque não isso te enxerga. trava. Porque depois o que acontece? Você vai ter dois trabalhos. Quando você aprende, vamos supor que. Vamos voltar, eu não gosto de pensar em shape também, Thiago. Igual você não pensa em shape. Eu falo para os meus alunos também, eu não penso em shape. Mas vamos supor que o cara está fazendo shape, aí você chega lá agora, começa esse shape ali, pelo lá. O cara. Ele vai travar porque ele vai ter que pensar onde é que está o lá, porque ele não sabe a nota do instrumento. Não é nem o shape que vai travar ele. E aí ele não consegue associar isso. A importância de saber o nome das notas. Até para você aplicar um simples shape, você precisa disso. É. E a conexão, por exemplo, como conectar as ideias?
cara tá num acorde aqui, tem outro aqui. Eles têm mundos diferentes, vamos dizer assim. Notas Né? diferentes. Notas diferentes, é tudo diferente. Então, como que eu conecto? Eu tenho que ouvir. Primeiro eu tenho que ouvir aquele acorde, as notas que aquele acorde tem. Quando eu andar no meu instrumento, eu tenho que saber onde eu estou, que eu estou ouvindo. E como construir ideias para aquele acorde. Porque se eu pensar no shape, eu vou voltar lá em cima. E aí matou a ideia. Aquele negócio de contar uma história com improviso, contar uma história com improviso é continuar a mesma ideia rítmica, pô. É isso. Sim. Parabéns pra você. Aí você repete. Nessa data que... Só troca as notas. Esse é o exemplo mais clássico do mundo. Assim, tem vários, né? Tem aquela do... meu coração, não sei porquê. Carinhoso. Também, mesma situação, né? Você tem a mesma... Tem uma música do Luiz Melodia que faz assim... Tente passar pelo que estou passando. Aí eu sacaneio e faço assim... Tente passar pelo que estou passando. Eu ponho a mesma letra porque eu sacar que é a mesma coisa. Tente passar pelo que estou passando. Só muda a melodia, passar pelo que estou passando. É a mesma coisa. Isso é contar a história com a sua melodia. Isso é melodia. Você pega e ela é adaptada para o próximo acorde. O cara fazer isso na hora que ele está improvisando vai ficar bonito. Agora, como é que faz isso? Como é que faz isso? O cara tem que prestar atenção nesses detalhes. E faz na hora, isso que é o pior. Fazia na hora. Na hora. É subconsciente, cara. É subconsciente. Não tem como pensar, não. Quer dizer, não conscientemente, porque assim, tudo a gente pensa, né? Tipo, quando você está andando, teu cérebro está resolvendo aqueles movimentos para você. Mas você não está pensando, né? Conscientemente, igual a gente chama de pensar, pra você parar e raciocinar. Não é isso. É uma habilidade que você desenvolveu. Né? É uma memória que você aciona aquele negócio. E improvisar é a mesma coisa. Você cria. Só que a palavra improvisar, ela leva o cara a pensar que é uma parada completamente diferente. Tipo, se é improvisar, eu não posso ter referência. Porque senão eu não estou improvisando. Eu tenho que tirar tudo do nada. Não, você não vai tirar nada tudo do nada. Nada do nada. Você cria a partir de coisas que existem. É igual a gente aqui agora. A gente está improvisando. Na língua portuguesa. Mas a gente não sabia o que a gente ia dizer. Não tem a gente tem as mesmas palavras. Talvez você tenha... aqui. Tem mais um vocabulário, mais do que uma palavra ou outra, mas a gente consegue se desenrolar no improviso com as mesmas palavras. E encaixar estruturas que são fixas. Você percebe? As estruturas são fixas. Como que você põe o verbo? Depende. Se você quiser falar no passado daquele jeito, aí vai comprometer o que vem depois. E tá tudo tá tudo automático. Tem que estar. Tá internalizado, né? Tá internalizado. E acho que a coisa que mais está internalizada na nossa vida é a língua, né? A língua e os movimentos básicos do dia a dia. E, assim, quem dera a gente pudesse chegar num nível de improvisação tão internalizado quanto está a língua portuguesa. Aí, o cara que... Se tem cara que chega nesse nível, esses caras bizarros aí que, esses caras do jazz monstro aí, né, velho? Monstros, caras... Mr. Parkerzinho. Doido. Que escala que tu fez? Não sei, bicho. Sim. Também não sei. Aí o cara vira e fala assim, cara, tu tá pensando em escala ainda, velho. Não é. O pensamento não é esse. A construção, para você entender as coisas de música, você precisa das escalas. Para você entender, tá vendo? Essa escala aqui funciona nesse acorde. Então vamos pegar uma frase do cara. Olha ali, olha como é que ele anda dentro da escala. A escala serve para isso. É igual compasso, né? Compasso serve para você falar assim, pega do compasso 10 aí. Compasso serve para isso. Para você conversar com os outros músicos no ensaio. Para se localizar, né? O compasso mesmo, na prática, ele é sentido. Ele é sentido. Você não conta. Ninguém conta. Isso é um bom exemplo, né? Tô pensando aqui agora, esse negócio. O ritmo, no início, o cara tem que contar, né? Para tocar um ritmo. 1, 2, 3, tem que contar. Sim. Depois de um tempo, você você não conta. Você não conta.
Você Você não tá contando, né? Você até faz variações ali dentro, né? Sim. Só que o pulso tá aqui na tua Tá aqui na cabeça, cabeça. Eu tava mas ninguém tá falando. contando. Quem Exatamente. contou? Ninguém contou. Entendeu? Ontem eu dei uma aula para uma aluna minha. É exatamente isso. A gente estava pegando uma célula rítmica. Primeiro eu falei, antes de tudo, internaliza a célula rítmica aqui, na palma, contando. Depois você passa para o instrumento. Você vai treinar isso contando. Contando. Depois você começa a desmamar disso. Vai começar a ficar natural. E aí é exatamente isso que você falou agora. Assim, exatamente isso. É isso. É isso que acontece com improvisação também. Na improvisação é a mesma coisa. Você vai, né, quando você passou as matrizes, o trabalho que eu fiz foi exatamente esse. Você me deu todas as coordenadas e você, olha, a matriz aqui vai funcionar no acorde maior, partindo da terça, e no menor partindo da quinta. Aí já pega aquilo e tudo. Não foi isso? E aí eu fui estudando isso passo a passo, entendendo, visualizando sempre no Caged, bem profundo mesmo, sabe? Até, pô, beleza. E, pô, foi devagar, eu tive que pensar para fazer isso. Hoje, quando aparece um acorde, mesmo que eu não consiga, de repente, estar na progressão, encaixar na hora, mas eu sei da onde vai partir. E é na primeira vez que pode rodar, mas na segunda sabe, vai. Né? É engraçado é que o dedo é que sabe. Às vezes você está tocando e dependendo do jeito que você está tocando, às vezes calha de ali engata um negócio e vai engata uma na outra e engata a outra. É exatamente o exemplo do ritmo. No início você está contando, é como se fosse na matriz. No início você está analisando o acorde, analisando as notas, de onde vai partir a matriz, analisando isso, passando das regiões do braço, fazendo de meio tom, voltando para você fixar. É como se estivesse na contagem ali, né? No ritmo, contando, praticando. Depois aquilo sai, você não pensa mais no ritmo, na questão do... no exemplo do ritmo, você não pensa mais na contagem. No exemplo da matriz, você não fica pensando mais nas notas, né? Em qual parte, qual que deixa de partir, né? Você só toca. Você só toca. Aí a parada tem que ser assim. Porque eu, inclusive, quando eu comecei, bicho, eu lembro que quando eu comecei nesse negócio de improvisação com harmonia mais complexa, né? Porque eu já improvisava, mas tipo, harmonia... eu tocava escala, pô. Vamos nessa. Vamos falar a verdade. Eu tocava escala, né? Acho que todo mundo já começou... Sim. Tipo, progressão dentro do campo harmônico. Dó, lá menor, Fá, Sol. Aí tocava a escala ali, pentatônica, escala maior, tocava aquilo ali. Me virava com aquelas escalas ali. Tentava, meio que você tentar encontrar alguma coisa que soa legal no teu ouvido. Mas você não sabe mesmo o que está rolando. Às vezes nem está prestando atenção no acorde, você não sabe nem em que momento do acorde está. Em que acorde está. Na maioria das vezes, né? Agora, quando o cara que está nesse ponto, quando ele pega e fala assim, pô, queria improvisar no Corcovado. Pô, bicho, aí agora é outro papo. Por quê? Eu passei por isso, eu estou falando do Corcovado, que foi exatamente essa música que me chocou. Eu peguei o primeiro acorde, Lá menor sexta, pô, escala menor melódica. Aí depois, segundo acorde, Sol sustenido diminuto, escala diminuta. Aí, Sol menor, dórico, aí Dó 7. Bicho, aí beleza. Agora vamos pra prática. Não sai. Cadê? Não sai. Você tem que trocar um monte de escala. É bonito quando você ouve um cara tocando e passeando por ali, aí você tira, analisa e fala, caraca, ele passou aqui dentro da escala, ó. Ele transitou de uma para outra, olha como é que ele fez. Conectou por um semitom e já estava na outra. Que maneiro isso. Então também vou, só que não é esse o processo, né? Você não pode tentar tocar alguma coisa. Se você tentar, você está consciente do que você está escolhendo. E aí já era, a casa cai. O consciente é o processo, é um outro momento. É aquele momento que você falou, que você está em casa estudando. Ali tudo bem. Você está consciente. Você fala, pô, esse acorde aqui, vamos praticar essa parada aqui, deixa eu ver como é que funciona. Põe um acorde, toca. Pô, soa legal, maneiro. Então agora eu vou desenhar isso no braço todo. Agora pega outra ideia, agora pega outra ideia. Aí aquilo começa a misturar, vai chegar uma hora que aquelas ideias vão sair, você vai conectar. Vai acontecer. Você não vai mais Você improvisa com aquelas ideias. Você tem 10 ideias. Quantas possibilidades você tem de ordem para colocar aquelas ideias? Isso é um improviso já. E mesmo assim as ideias não são fixas, né? Você coloca ela de cabeça para baixo, pega do meio do caminho, né? Finalzinho muda. Você tem um mapa para andar ali, entende? Porque isso
faz a diferença no teu solo. Se não, bicho, realmente. É muita piração o cara pensar em escalas. E esse caminho que você está agora é um outro nível ainda, né? Que é esse caminho da internalização mesmo da harmonia. Assim. A harmonia é isso aí. A harmonia, para mim, é isso aí. É o cara ouvir. É o cara ouvir internamente a parada acontecendo. É o cara tocar uma nota e a nota ter um som diferente para ele. E eu acho que esse é o grande ponto-chave da coisa toda, Thiago. Eu sempre via a galera fazendo isso e eu achava que era alguma coisa fora de outro mundo, assim, uma coisa em comum, assim, que poucos tinham, sabe? É mesmo? Você acha que você pensava esse negócio? É. É engraçado isso, Às cara. vezes eu ainda Porque... penso um pouco isso, sabe? Mas eu acho que é por causa da minha dificuldade mesmo. Às vezes eu Não, ainda penso um pouco isso. Mas você isso está aí. mudando muito a minha ideia nisso. Você está vendo que você me mostrou um caminho que sim é possível e você me mostrou que se você tiver um trabalho em cima disso, você consegue atingir isso. Eu acho isso, eu sempre achei essa coisa muito incrível, assim. O cara tá Mas tocando, o cara já sabe os acordes tudo. Isso aqui é menor, isso aqui é sétimo, isso aqui não sei o quê. Cara, isso é um é, gênio, isso é coisa de gênio, isso é coisa de maluco. Velho. é porque tá subconsciente, você percebe? A desproporção é muito grande. A mente consciente e a mente subconsciente. Se fosse, tipo, a mente subconsciente é o dobro da velocidade, ainda dava para tentar. Mas na velocidade que é... Pô, eu tava vendo um site aqui, que eu tava pesquisando esse negócio, site oficial aqui da Sociedade Brasileira de Neurociência. Tá ali. Mente consciente, 40 bits por segundo. Mente subconsciente, tipo, 10 milhões de bits por segundo. Cara, é muita diferença. Então, se o cara tá com aquele lance internalizado e você não, você realmente vai sentir isso, que você não consegue. Mas não é porque você não consegue, é porque você ainda não internalizou aquilo. É. Entende? Mas aí tem um método para você organizar, Para você tem um você caminho também. organizar. Você tem um caminho. Exatamente. Sem esse Isso você caminho, mostra. você fica pensando que não é para você, Panata. Você fica É. pensando, cara, será Bate que eu vou cabeça, bate conseguir? cabeça. Será que eu vou conseguir esse negócio? Eu já pensei isso também. Eu tô falando de você, eu pensei isso também. Eu acho curioso, porque assim, hoje eu acredito que você sabe qual é o caminho, assim, claramente. Que Sei. tipo, é isso aqui, vai dar certo, é só continuar, quanto mais fizer, melhor fica. Sim, eu tenho essa E consciência, mas você me trouxe essa consciência, entendi entendeu? da Porque eu procurei improvisação, né? muita coisa. Não só da improvisação, mas esse caminho todo. A questão da percepção também. A questão Percepção, de né? que você escutar os acordes e levar isso para o teu mundo interior é possível. Mas você me mostrou que é possível com um método. Aham, Porque só falar que é possível é fácil. aham, Entendeu? Qualquer um fala. uhum. Ah, isso aí é fácil, é só você pegar os acordes, internalizar e você vai escutar e vai passar a produção, você vai escutar tudo. Mas você falou, olha, é possível por causa disso, disso e disso. Faz isso, faz isso. Entendeu? A diferença tá aí. A diferença tá aí. Saquei. Aí sim que para mim a coisa se tornou mais possível, sabe? Se tornou possível, não mais possível. Se tornou possível. Que Você até então, vê que você também pode, né? que até então Você vê que você eu também não pode. tinha isso, eu não confiava nisso, sabe? E é até difícil chegar, por exemplo, hoje eu vejo você tocando, eu fico imaginando, cara, como é que seria? Eu fico tentando imaginar como é que seria o Thiago sem ter essa eternização dos acordes, tipo, igual que eu tenho hoje, que eu não tenho a eternização dos acordes. Assim. Eu fico imaginando, cara, como é que seria? Ia ser muito doido esse Thiago, cara. Assim, como é que é? Caraca, eu não imagino você assim. É. É isso que eu tô Engraçado é falando, as que pessoas elas enxergam o resultado, mas elas não enxergam o caminho que o cara fez. Pra mim, eu vejo você, Thiago já nasceu assim. Entendeu? A diferença é essa. uhum. Inclusive, eu tinha umas gravações antigas que estavam no canal de um amigo meu. E você acredita que o canal do cara foi Banido? excluído? Sei lá o que Excluído? que foi. Acabou o canal. Eu perguntei a ele, porque eu queria mostrar exatamente isso. Tem uns vídeos, bicho, que eu tô tocando de cabeça baixa, assim, ó.
Tava uma merda. Cheio de vergonha, né? Eu tocava com um professor meu, e ele falava, não, bicho, tá legal. Pô, mas eu sabia que não tava, né? Acho que o professor dava aquela moral pra você continuar, mas não tava legal, bicho. Não saía legal. Mas acabou que não tem essa gravação. Eu pedi a ele e falou, bicho, o canal acabou, não tem a parada. E, pô, que Pô. sacanagem. Devia ter pegado antes. Mas eu tocando assim, bicho. Ruim negócio. Sensação ruim. Teve uma vez que um cara falou pra mim assim, isso é sério esse negócio. O negócio doeu em mim. Hoje não dói mais, mas quando a gente ouve é ruim, né? O cara falou pra mim assim, Thiago, vendo você tocar, vendo você improvisar, é notório que você sabe tudo. Que você sabe o que usar, quando usar, por que usar. Tá? Eu percebo esses fragmentos acontecendo, mas o teu som não passa de 1 metro. Não tem conexão nenhuma parada. Isso já aconteceu comigo pra caramba. E aí eu comecei a buscar esse negócio. Falei, cara, tem que ter outro... Tem que ser por outro caminho. Tem que ser outro caminho, cara. Não pode ser ficar se matando de pensar esse negócio. Tem que ser natural. Um cara que me ajudou muito a entender isso foi o Gary Burton. Vendo o material dele, workshop. Gary Burton é um gênio, né? da improvisação. É uma grande referência do vibrafone mundial, assim. E vendo ele falar sobre improvisação, eu aprendi muito. Eu aprendi esse negócio de, pô, tem que estar subconsciente. Inconsciente, cada um chama de um jeito, mas em suma. Isso aí não é comigo, eu sou da música. Mas tem que estar subconsciente o negócio. Tem que estar natural para você. Porque aí você relaxa para fazer parada. Senão você fica tenso, cara. Inclusive, por exemplo, agora, eu tô num processo de estudo aqui meu de criar vários caminhos para escalas simétricas. Escala hexafônica, escala... Essas escalas simétricas. E, cara, as escalas se repetem, né? Elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes. O som é muito diferente. Se você não parar ali, achar a parada e internalizar mesmo, fazer esse mapeamento igual eu te mostrei, igual eu faço, não sai não, cara. Não vai pular no teu dedo, né? Porque não é uma coisa incomum. Se você pega uma escala, sei lá, melódica, e aí você pode pegar todos os 5 shapes dela ali, subir, descer todos eles e acabou. Mas se você não usa isso dentro de uma música, de uma progressão, ela vai pular ou ela pula como escala, ou ela nem pula. Nem pula, Eu acho que ela nem pula. Acho que ela nem pula. Acho que ela nem pula. Não dá tempo, você não acessa. Porque você não está usando isso da maneira mais natural, né? Está usando como exercício. E às vezes acontece assim, ó. Acabou. É meio Passou. compasso. É meio compasso a parada. E aí? Como é que às vezes é 2 notas, né, que você usa na escala. Às vezes é Tem nenhuma. a tríade, é 2 notas. Às vezes é nenhuma. Às vezes só nenhuma. Às vezes é o momento da pausa. Porque às vezes você faz... da pausa, 2-5-1. O que eu faço nesse 2 aqui? O cara estuda escala lócrigo, nona maior. Aí ele vai ouvir um solo de um cara monstro desse aí. Naquele momento o cara não tocou nada. Foi direto pro 5 ali. Foi direto pro 5. Entende? Isso acontece. E às vezes ele tocou, ele improvisou no 5 e o acorde estava no 2. E ele sobrepôs aquela parada que você me falou, né? Que você antecipa o retardo, né? Esse é um negócio mais avançado. Charlie Parker faz essa parada direto, né, mano? Direto. Então, é aquela coisa, o Charlie Parker faz uma parada, para quem tá ouvindo aqui agora, o Charlie Parker faz uma parada, isso que a gente está conversando é o seguinte, ele pega, tem 2 acordes aqui, 2, 5. Quando tá no 2, antes de entrar o 5, o solo dele já tá no 5. Ele antecipou. Então, quando você ouve um negócio estranho, mas logo em seguida entra o acorde para validar tudo que ele fez. Pô, muito doido. Muito doido. Genial, né? Genial a parada. Charlie Parker é genial. Agora, você entendeu isso conscientemente. Agora vamos fazer. Não sai. Então, esse é um negócio que é mais avançado. E
soa atrativo demais. Por quê? Pô, se um cara genial fez, eu também quero fazer. É óbvio que você vai fazer. Só que você precisa dos fundamentos anteriores para que aquilo aconteça. Se teu pulso não tá legal, se tua harmonia não tá legal, teu ouvido não tá legal, não vai rolar. Muita coisa. Não é o dedo que resolve só. É aqui, ó. E também É não é muita aqui que coisa. resolve só. É o dedo também. É uma combinação. Por exemplo, você pega um cara que é, sei lá, arranjador, maior experiência. O cara tem um ouvidão, tá? Imagina esse cara. O cara tem um ouvidão, ouve tudo. A harmonia interna do cara é muito boa. Só que ele nunca se dedicou a essa prática de improvisar. Ele não tem esses caminhos na mão dele. Eu mesmo, ó, eu toco um pouco de... Quer dizer, falar que eu toco um pouco de flauta é sacanagem. Eu sei onde as notas estão na flauta transversa. Já estudei. Na época que eu estava estudando, estava direitinho. Estava tocando as escalas, estava com som legal, estava indo na última oitava, que é mais difícil, né? Tem a embocadura muda. Estava indo legal. Beleza, mas eu sei onde as notas estão até hoje. Sei, se eu precisar tocar um Fá sustenido, um Sol bemol, um Lá bemol, eu sei onde as chaves estão. Beleza. E eu sei essa parte toda aqui, teórica, eu sei o que funciona em que, eu consigo executar na Você guitarra. tem pulso. Agora, se eu for para lá, não rola, entende? Então não Aí já é é mecânica, a só parte mecânica do instrumento, né? a Musculatura, né? parte mecânica Do instrumento. é necessária. Eu costumo dizer para os alunos meus, Thiagão, que a música ela é interna, ela é de dentro para fora, né? Assim como você fala que a internalização da harmonia você internaliza, é de dentro, é para você tirar de dentro, transmitir para o instrumento, seja qual instrumento for, né? E Uhum. o que, se você souber todas essas partes assim internamente, se você tem pulso, se você sabe até a teoria, você sabe os acordes, você sabe as tríades, tudo isso, e você vai passar para o instrumento. Você só não vai conseguir passar esse instrumento só pela questão mecânica do instrumento em si. Exatamente. Então, Não essa é parte isso? também te trava, se você não tiver ela. Então, aí as matrizes têm um papel fundamental. Quando se trata de improvisação, né? E de você desenvolver essa linguagem mais jazzística, que dá para você botar em tudo, no blues, dá para botar em tudo, na bossa nova, no E dá para MPB, aplicar em qualquer instrumento também, se você dá para parar para aplicar em pensar. qualquer instrumento, dá para aplicar em qualquer instrumento. Exatamente. Basta o Agora, cara ter execução dos instrumentos que ele quiser. exatamente. O Hermeto toca um monte de instrumento. Por quê? Porque o negócio sair de dentro para fora. Aqui já está resolvido. Exatamente. Aí o que ele fez? Tudo bem, tudo bem. Pra- Estou falando de um gênio, né? Tudo bem. Ele é foda, né? Estou falando de um gênio. Mas assim, só falando do processo. Ele é um cara que aqui acontece, ele sente o negócio, e aí ele foi para o instrumento e gastou tempo executando as coisas para poder ter a habilidade de Distrai aquilo. passar o que tem aqui para lá. Agora, E isso demora tempo também, né? eu quero passar as minhas ideias para o instrumento. Se tudo bem, às vezes você tem ideias, mas você não consegue passar para um instrumento porque você não sabe onde elas estão no instrumento. E às vezes nem ideia você tem. Você tem a ideia da ideia. Você tem a ideia que seria como seria se fosse legal, mas Você acha a ideia não tem. Entende? Se for parar para cantar mesmo, então canta devagar as notas. Não sei. Qual é a frase que você queria? Bublubudibu? Não, eu quero saber o som. Canta o que você quer. Devagar. Você não tem. difícil. Você não sabe qual é a nota Difícil. que você quer de verdade, o som que você quer. É. Entende? Então, se você não consegue cantar a frase que você quer, mesmo que devagar, lentão, ela não tem como sair. Né? Você só Isso é vai treinar um interessante. negócio. Só vai Isso é treinar um interessante negócio. demais. Aí que tá a parte de você voltar, que isso aí é uma etapa que geralmente todo mundo pula, né? Porque essa parte de ouvir. De ouvir, de cantar a frase. Geralmente guitarrista, até parte de leitura também, que eu acho que é importante pra caramba. Você não precisa ser um guitarrista, um violonista que saiba ler à primeira vista. Se você sabe, tudo bem, mas se você souber ler, pelo menos para você estudar e você se aprofundar nisso, também já é uma coisa que vai economizar muito tempo do teu estudo, né, cara?
Uhum. Vai saber analisar as frases, vai saber a relação das notas Acompanhar o com que o outra acorde. pessoa está falando, né? Exatamente. E É escrito, difícil então, passar a informação. É então difícil isso também passar a é uma informação. fase que todo mundo pula. Você começou a Uhum. estudar leitura na guitarra logo no início? Ninguém queria saber disso. Queria? Eu não. Nem eu. Eu Ninguém. não. Ninguém quer. Ninguém que tem um guitarrista quer, não. Entendeu? Aham. Eu Isso é também uma foi uma coisa. coisa que eu estudei. Eu tive que voltar para estudar. Eu não sou o cara que lê à primeira vista na guitarra, já lendo tocando, mas eu sei ler. Eu leio o básico, eu sei ler. Uhum. Consigo ler. E isso já melhorou muito o meu estudo, inclusive dentro do DNA. Uhum. Você também utiliza muita questão ali de pastura, mostrando as Uhum. frases. Isso, pô, isso aí é muito melhor. Você consegue acompanhar o pensamento. E Uhum. é uma linguagem universal da música. É igual ao Universal. inglês, entendeu? Uhum. Igual ao inglês. Então isso também é um processo que eu tive que também voltar e reaprender. Processo que eu pulei, né? Uhum. Voltando àquilo que a gente estava falando dos processos. Né? Chega uma hora que você precisa resolver esse negócio, se você quiser ir para o próximo nível, né? Ou então você se Exatamente. contenta com o nível que você está e ponto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Isso Agora, depende de você só, né, cara? se você tá feliz, o negócio é você tá feliz. Tá feliz com o que você tá tocando? Beleza. Agora, pô, bicho, eu não tô feliz, cara. Pô, então você vai precisar saber um passo a passo para você não ficar dando volta que nem um louco, sem chegar em lugar Sim. nenhum. Agora, tem um passo a passo, você faz e executa. E ó, eu posso prometer que com um passo a passo vai ser mais rápido do que se você ficar tentando sozinho. Ah, sem sombra de dúvida, né, velho? Eu consigo simplificar um negócio. Tipo, cara, eu não entendi esse negócio das escalas, não entendi esse negócio de harmonia. Eu consigo simplificar para você, mas eu não consigo deixar isso mais. Não consigo fazer isso ficar fácil. Não é fácil. Né? Você vai Não, ter que fazer a sua parte. Tem que fazer. não é fácil, não. Mas eu consigo simplificar através da maneira como eu passo e consigo deixar mais rápido. Você conquistar isso mais rápido. Se você foca naquilo que dá resultado, você não fica fazendo um monte de coisa aleatória que não resolve. Foca logo no que dá resultado e você vai acelerar isso, chegar lá mais rápido. Agora, fácil, fácil não é. Não é Não é fácil. não, Tiagão. Não é É o não. simples que não é fácil. Principalmente construir esse mundo interior Isso de aí é a maior internalizar a harmonia. dificuldade. É. Mas em Para mim, compensação, isso aí é o desafio maior, cara. Isso é o desafio mas isso, maior. Mas eu isso é o sei que é maior o barreiro. ganho. É o maior ganho. Porque é um negócio que você não perde nunca mais. É igual andar de bicicleta. Sim, Você aprendeu, tenho você não consciência esquece disso. mais. Você não esquece mais. É igual. Você está preocupado se você vai pegar o violão e vai conseguir ou não fazer pestana? É uma habilidade Jamais. que você É. sabe que você tem. Você sabe que seu dedo responde. Entende? É a mesma coisa isso. Eu vou tocar aqui o negócio, eu vou ouvir. É isso. Bom, Pedro, quero te agradecer aí pela sua participação, pelo seu tempo e foi muito bom. E você tem algum recado final assim para dar para a galera que ainda fica pensando, fica na dúvida se senta para estudar e resolve essa parada logo ou não? Tenho. Bem, gostaria de agradecer ao Thiago aí também. Hoje o Thiago é o meu mestre, meu mentor. E eu me sinto muito seguro aí no caminho que ele me mostrou para seguir. É uma coisa que eu sei que está dando resultado, vai dar resultado. Se você aí está querendo aprender mesmo a questão de improviso, uma coisa a fundo, com passo a passo, com metodologia, um negócio que dá resultado, você vai ter aí um acompanhamento de um cara que tem uma didática sensacional e vai ter resultado logo na primeira semana. Isso eu tenho certeza, porque eu passei por isso. Posso falar porque eu passei por isso. Estou aqui enchendo linguiça porque o Thiago é meu amigo, nada disso não. Estou falando porque eu passei, segui as instruções que ele me passou, ele me acompanhou de perto e o resultado foi excepcional. Então, não desiste. Se você é isso mesmo que você quer para sua vida, estudar música o resto da vida, implementar todas essas questões para o teu play, para você tocar melhor, com mais liberdade, eu indico você acompanhar o trabalho do Thiago e ter paciência, focar e
trabalhar, né? Trabalhar e estudar bastante, que esse é o caminho. Não tem nada mágico, não. Né? Eu acho que é isso. Beleza. Grande abraço, Pedro. Valeu mesmo Forte pela abraço, conversa. Thiagão. Tamo junto. Até mais. Abraço. Valeu.